Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai estar recebendo essa informação, tá bom? Hoje a gente, eu estou aqui no friozinho, Eu falo que junto com o feriado antecipado, chegou o frio aqui em São Paulo também. Mas a gente tem um tema hoje muito interessante para passar, então a gente vai se aquecer, diante desse tema que a gente tem que trabalhar. Não sei se na cidade de vocês também tá esse friozinho, tá? Mas hoje eu trouxe, a gente tá nesse mês que a gente fala aqui de combate à violência e exploração sexual infantil e do adolescente. Ó, o frio chegou lá em Cuiabá também. E eu separei hoje, então, à noite, para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem me trazer no final. Eu vou tentar passar para vocês algumas informações que eu acho que é necessário para os pais e mães, educadores, para as pessoas que estão perto, de crianças e adolescentes, para que a gente tenha consciência ampliada. Eu sei que às vezes o assunto para algumas pessoas é delicado de falar, a gente quase não ouve falar desse assunto, por isso que a gente precisa às vezes de um tempo para um mês, leis específicas para falar disso, tá bom? Vamos lá então, deixa eu só pegar aqui. Gente, se der uma travada no meio do caminho, vocês me escrevem para eu poder parar um pouquinho e esperar, tá bom? Para vocês não ficarem sem as informações. Como eu disse para vocês, é um tema, eu vou falar hoje sobre por que, eu coloquei lá o meu título, por que falar sobre abuso sexual infantil? Eu também sou psicóloga, Maria Rodrigues, mas eu também sou mãe de duas crianças e reconheço, durante a meu trajetória profissional, o quanto que é importante esse tema. Principalmente porque eu vou falar alguns números aqui, mas os números não refletem o que tem acontecido, porque o que eu mais vi durante esse período é chegarem adultos, adolescentes, me falando desse tema, me falando dessa violência, mas que eles viveram lá na infância. Então, um dos principais motivos para eu pensar em falar isso aqui numa live e estar discutindo em outros ambientes sobre isso é o quanto que realmente a gente não reconhece, o quanto que as nossas crianças e nossos adolescentes não estão conseguindo esse suporte, essa segurança, e não conseguem nem dizer sobre isso, sobre esse tipo de violência, porque o que a gente vai ver é que esse assunto começa a ser discutido na vida, às vezes, dessa pessoa lá na vida adulta, tá? Diante de todas as dificuldades que eles vão chegar na vida adulta. Então, o primeiro ponto é muito importante porque o número é muito grande, é preocupante o número de crianças e adolescentes que passam por essa violência sexual. Na verdade, é preocupante porque não é só esse tipo de violência que as nossas crianças passam, mas violência física, violência emocional, várias outras violência até do descaso, de algumas famílias, mas principalmente o caso da violência sexual, a gente vê uma repercussão muito grande depois, em parte do desenvolvimento dela. Então, os números são muito grandes, A gente tem algumas informações do Disque 100, que é um canal, que é um telefone aberto para a gente poder fazer esse tipo de denúncia, que muitas crianças no Brasil, muitas crianças, principalmente as meninas, passam por esse tipo de violência. Só beber uma água de novo.
E como eu disse para vocês, o número é grande, né, mas ainda não reflete o que realmente está acontecendo, porque a gente tem as subnotificações. E aí eu vou falar para vocês por que dessas subnotificações, na verdade, porque às vezes essa criança nem consegue expor isso nesse momento ou em algumas outras situações, né? Mesmo que alguém fique sabendo, isso não chega a ter uma denúncia formal. Então eu falei hoje que eu queria fazer uma conversa. Deixa eu colocar desse lado aqui que eu fico esperando a direita. Que eu queria fazer com vocês uma conversa que é uma conversa para pais e mães, tá? Eu pensei em falar algumas coisas sobre repercussão emocionais, de saúde mental na vida de crianças e adolescentes, mas eu acho que hoje, pelo menos, nessa conversa inicial, eu quero uma conversa que a gente entre em situações de prevenção. Por que falar disso, né? A gente tem uma coisa na psicologia que a gente fala que é psicoeducação, né? Que as informações que a gente tem vivenciado em consultório ou na nossa teoria servem para a gente gerar uma educação e uma prevenção com ela, né? Então, por que é importante falar do assunto? Porque os números são alarmantes, muitas crianças sofrem esse tipo de violência, grande maioria nem são notificados. E agora, principalmente, a gente está vivendo uma situação atípica, que é com a quarentena. A gente já reconhece nesses números que a gente tem que grande parte dos agressores, dos abusadores, né, que geram essa violência, são pessoas do convívio da criança, né? Então pode ser o pai, pode ser a mãe, padrasto, tios, vizinhos, pessoas que são conhecidas, que são redes de acesso dessa criança. E o que a gente tem observado hoje em dia? Que a criança tem cada dia, né, nesse período de quarentena, tem ficado mais tempo com essas pessoas que são conhecidas, né? Sem o apoio da escola ou de uma rede que possa estar observando como elas estão. Então, por isso que esse tema hoje, né, em especial nesse período que a gente está vivendo, a gente precisa conversar sobre ele. Independente dos tabus, das dificuldades que a gente tenha para conversar, não é fácil também receber uma notificação desses casos quando chega para a gente no consultório, principalmente com crianças muito pequenas. E é a nossa realidade, a gente tem vivido isso, mas o importante é que a gente precisa conversar. Então, um dos primeiros pontos, isso é preciso que você, pai, mãe, família, fale sobre isso com o seu filho. Não é, gente, que a gente vai falar com os nossos filhos sobre o abuso, né? Você não precisa falar sobre esse termo. Falar sobre a prevenção do abuso sexual infantil é, gente, falar de alguns assuntos que envolvem isso. Se você ainda não viu, eu tenho uma live que tá lá no YouTube que eu vou falar sobre sexualidade infantil e eu entro um pouquinho sobre esse assunto no final, sobre abuso sexual. Porque assim, como é que a gente começa a fazer a prevenção sobre abuso sexual infantil? Primeira coisa é você reconhecendo que o seu filho tem um corpo, que ele tem uma sexualidade, né? Que mesmo que você talvez não esteja observando, tem outras pessoas, né, observando. Não é só um adulto, né? O abuso não é reconhecido, né? O abuso é reconhecido como algum ato, um jogo sexual que um adulto ou alguém mais velho, né? Alguns estudos falam uma diferença de 5 anos da criança para o abusador, que se utiliza do poder que ele tem sobre a criança para gratificação do próprio corpo. Então, às vezes a gente fala só um adulto ou alguém que vai acontecer isso com a nossa criança lá na rua,
Uma pessoa, a gente fala, né, para ele assim, tome cuidado com estranhos, né? E é muito sério, é muito, às vezes, difícil, talvez, a gente trabalhar isso com os nossos filhos, mas as regras de cuidado com o corpo é para todos, sendo pai, sendo mãe, sendo tio, sendo cuidador, sendo um vizinho, sendo uma prima mais velha, um primo mais velho que fica em casa, né? Então a gente precisa conversar com o nosso filho, primeiramente reconhecendo que ele tem um corpo que é dele. Então, uma primeira orientação que a gente pode sempre trazer para os nossos filhos, desde muito pequenininhos, né, é que eles têm um corpo, é você poder nomear as partes íntimas para o seu filho, né? Eu falei lá na live sobre sexualidade, sem precisar ficar o pipi, sei lá, vários nomes que não são os nomes reais das nossas partes íntimas, que às vezes a gente fica colocando para os nossos filhos, criando um mundo como se o nosso corpo fosse algo intocável, algo que ele não, muito distante dele, né? Então, assim, a gente tem que ensinar para os nossos filhos sobre o próprio domínio do corpo dele, né? Das partes íntimas que são dele, né? E que ninguém vai precisar tocar. Eu até falo, meu filho tem 5 anos, né? Então, assim, hoje em dia ele já toma banho com auxílio, mas as partes íntimas dele, ele que precisa cuidar de lavar, né? Até para eu ir criando nele autonomia, porque ele não vai precisar de ajuda de outro adulto para fazer isso, seja eu, seja o pai, ou seja outra pessoa que estiver perto, né? Então, assim, ele tem as partes íntimas, é o pênis, é a vulva, a vagina. A gente precisa nomear, sem criar coisas extraordinárias sobre isso, né? Mas ele é um cuidado, é o íntimo, né? Então a gente já dá esse nome para ele saber que é ele que manipula, né? E que ele também não tem direito de poder sobre o corpo de outra criança ou de outro adulto. É claro que se você for ver na psicologia, tem várias nuances disso, crianças que brincam com outras crianças de manipulação do corpo. Mas não é isso que a gente está falando aqui. A gente precisa criar uma educação sexual dos nossos filhos, que também não é aquilo que a gente às vezes ouve falar sobre ensinar os nossos filhos sobre sexo. Não é isso. A gente precisa reconhecer que nosso filho tem uma sexualidade, isso parte, né, dele cuidar do próprio corpo, cuidar do próprio íntimo, né, ele reconhecer o limite do corpo dele e reconhecer o limite do corpo do outro. Isso é uma das coisas que a gente vai dando segurança para ele entender que se houver violação nesse caminho de alguém que fez um toque diferente no corpo dele, ele pode nos falar. Então, diferenciar para a criança o que é o toque seguro e o toque não seguro, né? Então, se você vai trocar a fralda, se você vai lavar, se você vai dar banho nele, é um toque diferente. Você precisa orientar o seu filho enquanto a isso, né? E o que é um toque não seguro, gente? Uma situação, a gente precisa sempre entender que a gente precisa acreditar no que as nossas crianças falam, né? Um toque, quando ele observa que algo, se você tá nesse ensinamento com ele e ele observa que algo foi diferente, ele consegue ter essa consciência. É claro que os pequenininhos é um pouco diferente, mas é por isso que desde pequeno a gente tem que começar a orientar, mas ele consegue entender que foi uma situação diferente, uma situação constrangedora, ou o que eu falo, não é um toque seguro, nenhum adulto, nem uma pessoa mais velha que toque partes íntimas, isso não é um toque seguro, né? Por isso que a gente também, enquanto pais e mães, a gente tem que tomar esse cuidado, não para gerar um medo, né? Para gerar
agora a criança não pode se ver, não pode se conhecer. É totalmente diferente. Mas a gente precisa ensinar o que é um toque seguro, o que é um toque não seguro, né? E passar essa segurança para eles, né? Que a gente também vai ouvir quando eles precisarem falar, tá? Então, assim, a gente precisa reconhecer e ensinar para eles o corpo, os limites do corpo dele, os limites do corpo do outro, ensinar o que são as partes íntimas, sim, ensinar que essas partes são íntimas, então ninguém vai precisar ficar vendo e nem tocando. Ensinar também uma coisa que, assim, eu já tinha falado na outra live, não existe segredo, né, entre crianças e adultos. Né? Então, se às vezes a gente até coloca isso para eles, não fala isso pro papai, não fala isso pra irmã, não fala isso pro irmão, a gente tem gerado uma situação que outros adultos podem usar esse recurso. Então, não existe segredos, né? Principalmente em relação a toques físicos, né? Então, se ele é ensinado isso, né? Que não existe segredos, então é outra parte, é o nosso ensinamento de quando a criança vem nos trazer uma comunicação de que algo estranho aconteceu, de que ele sentiu algo diferente, a gente precisa aceitar essa comunicação sem julgamentos, sem culpabilizar, sem falar que é mentira, sem ele não, por exemplo, vai bater nele ou ele ter uma consequência disso porque ele nos trouxe alguma situação que ele vivenciou. Né? Você precisa, a gente falou de comunicação assertiva semana passada, né? Você precisa receber essa fala, porque se você tem falado para ele que ele não é para manter segredo, mas quando ele vem te falar qualquer outra coisa que nem é um segredo, e você, na primeira vez que ele fala, você traz um julgamento, você traz um bloqueio, você não ouve o que ele está falando, né? E coloca ele como culpado da situação, provavelmente você tem distanciado o seu filho de quando ele precisar ou se ele passar por alguma situação dessa, ele não vai vir te falar. Eu não falei para vocês lá no começo que é muito importante a gente falar com os nossos filhos algumas situações, porque a situação da violência sexual infantil, a maioria das vezes só chega pra gente o conhecimento na adolescência, uma adolescência mais de jovem para adulto, né? Porque provavelmente na família criou-se um ambiente de não segurança. Ele não se sentiu seguro. Eu também sei, assim, também estudando, a gente sabe que um perfil do abusador é uma pessoa que tem um certo poder sobre essa criança. Então, é alguém conhecido, né? É alguém que eles falam que aqui no Brasil 70% dos abusadores são pessoas conhecidas, né? São do convívio da criança, mas eles exercem um certo poder, falando que não conta pra ninguém, senão vai acontecer algo pior com você. Não conta porque senão a sua mãe não vai acreditar. Não conta por várias outras coisas. Ou eles utilizam o poder que é do doce, do animalzinho, de algum ganho que eles se utilizam nesse momento. Mas se mesmo que aconteçam essas situações, os nossos filhos foram ensinados, né, a poder nos falar sem censura, sem briga, sem represária quando eles vêm falar, provavelmente você cria um caminho mais confortável para isso chegar. Talvez a gente não tenha tanto poder de que essa primeira situação aconteça, né? Eu fico pensando assim, os nossos filhos estão na escola, os nossos filhos fazem uma aula de natação, os nossos filhos estão em outros ambientes
longe do nosso olhar. E eu não tô trazendo essa live para te gerar, nossa, agora eu vou ter que ficar em cima do meu filho em todas as situações, né? Não é isso, né? Mas a gente cria uma autonomia, eles precisam lidar com as situações que eles vão fazer, eles vão ter que estar na escola, eles vão estar no futebol, eles vão estar em vários lugares. Desculpa, gente. Mas que a gente crie mecanismos internos neles, né? Deles poderem reconhecer que algo de errado está acontecendo, uma sensação diferente que eles possam nos trazer. Se você tem uma comunicação aberta com eles, aberta, não tô falando que a gente vai aberta de falar bobeira, né? Que às vezes a gente parece que é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Aberta é que eles possam saber, o que eles possam nos trazer o que eles sentem, que eles reconhecem o que eles sentem, que eles nos relatem, né, o que está acontecendo. Então isso é que vai fazer a gente identificar que algo está acontecendo. Outra situação muito importante quanto pai e mãe é a gente observar mudanças de comportamentos muito rápido. Às vezes a sua criança está com medo de se despir na sua frente. Algumas crianças ficam muito retraídas, outras crianças às vezes você vê uma sexualidade diferente. Então, não tô falando que porque o seu filho está demonstrando esse comportamento aconteceu uma situação de abuso. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é essa situação. Mas se você observou que o comportamento do seu filho está diferente, que as falas dele estão diferentes, o que você ensina para ele sobre sexualidade, às vezes você tem visto algumas mudanças, você precisa ter um tempo aberto para conversar. Igual eu falei para você, se vocês têm uma criança muito pequenininha, você não vai falar para ele o abuso, acontece isso, acontece isso, acontece isso. Não, desde muito pequeno a gente vai ensinando para eles cuidarem do corpo, saber o que são os toques, conhecer as partes íntimas, terem uma conversa com a gente, poderem relatar o que acontece, porque como eu falei no começo, não acontece só situações de violência sexual, acontecem vários outros tipos de violência, né? Então, eles precisam ter esse caminho livre de conversa conosco, né, para que eles possam trazer algumas situações que nem eles observaram que é uma situação de abuso, né? Às vezes alguém tá olhando diferente, a situação do abuso sexual não é o ato em si, né? Então, como eu falei para vocês, é qualquer situação que um adulto ou uma pessoa mais velha está se utilizando da criança, do corpo da criança para algum benefício, para alguma gratificação sexual, né? E utiliza de poder, né, nessa relação. O que é muito difícil às vezes para as famílias ou para a criança falar isso é porque exatamente grande parte dos abusadores são pessoas de convívio, de segurança, né? Que conhecem essa pessoa, né? Essa criança. Então a gente precisa estar muito próximos dos nossos filhos para saber se alguma coisa tá de errado. Às vezes, igual eu falei para vocês, eles não querem mais ir para a escola por algum motivo, não querem se despir, começa uma enurese, começa vários comportamentos diferenciados. Mesmo que não seja um abuso, a gente precisa observar esse comportamento dos nossos filhos, porque alguma coisa de diferente pode estar acontecendo. Se você se comunica com ela, se você tem um tempo para conversar, você pode chegar em que situação acontece. Hoje tem vários recursos para isso, né? Principalmente para essa educação em relação ao abuso com a sua criança. Então eu vou falar aqui, ó, tem alguns livros que você pode
em algum momento, né, conversar com eles, orientar, não quer dizer que está acontecendo, mas é preciso essa orientação para a prevenção. Tem uma série no YouTube que vocês vão ver, a série Que Corpo é Esse? Então vai falando algumas coisinhas. Tem o livro que é o Pipo e Fifi. Tem um outro que é de uma psicóloga, Conta para Alguém, que ela é psicóloga também, né? Então ela tem um programa e tem até uma ONG, uma organização que fala disso. Então tem vários outros recursos que você pode, alguns livros, algumas coisas que você pode utilizar, que vai falar desse toque seguro, do toque não seguro, né? Que a gente precisa ir educando os nossos filhos, né? Como eu falei para vocês, talvez a gente não consiga controlar todos esses ambientes, não é essa a intenção, mas se você está presente em todos os ambientes, se você conhece todos esses profissionais que estão com seus filhos, se você, principalmente, o que te garante uma segurança maior não é o seu olhar de atenção sobre esses ambientes, mas mais sobre o seu filho, como seu filho está brincando, se utilize também de bonecos, brinque com algumas situações, pergunte para ele, né, principalmente na hora do banho, né? Eu sempre tenho falado isso com meu filho, né, que ele já tá maior, do cuidado dele com o corpo dele, né, que ele não pode deixar outra criança ficar vendo. É por isso que quando ele vai no banheiro, mesmo em casa, ele precisa fechar a porta. E ele já fica assim, deixa eu fechar a porta, deixa eu fechar a porta, né? Porque são cuidados que às vezes a gente não observa, mas é esse tipo de ensinamento que vai prevenindo coisas futuras, né? Porque até na escola, né? Eles vão fechar, às vezes eles não trancam, mas eles fecham a porta para que outra criança não veja. Isso são situações deles lidarem com o íntimo, né? E eles precisam que isso seja trabalhado tranquilamente também, para não gerar também traumas futuros, né? Que não pode se ver, não pode se despir, não é para que essas situações aconteçam, mas é para que a gente gere uma educação, né? Que o seu corpo é seu. Uma outra coisa, né? Ensinar os nossos filhos a dizer não. Hoje a gente brinca que os nossos filhos já só sabem dizer não, né? Dizer o sim é difícil, mas não é esse tipo de não que a gente brinca às vezes em relação a limite e regras. Os nossos filhos precisam poder rejeitar, sabe, falar não quando eles não querem dar um abraço, às vezes eles não querem um beijo de alguém, eles não querem estar com alguém em algum lugar. Você precisa conduzir a sua criança para entender o que se passou, por que ele não quer ficar, por que ele disse não, né? E se todas as vezes que ele diz um não, você ensina ele só a obediência ao sim, né? Se é um adulto, você obedece. Hoje a gente tem visto que nem todos os adultos são adultos seguros, né? Então, como é que a gente vai ensinar o nosso filho que todo adulto você obedece? Você precisa sim ser respeitoso, você precisa sim saber os limites, mas, né, a gente precisa também criar que eles precisam ter os adultos de segurança. Por isso que não é só você, né, que precisa ser esse adulto de segurança. O seu esposo, outra rede de apoio que ele tenha na escola, um outro tio, uma outra tia. Eu tenho várias situações de crianças, né, depois de adolescentes que me trouxeram situações de abuso sexual, mas que conseguiram contar para o professor na escola, conseguiram contar para alguém da igreja. Então, são outras redes de apoio que também podem te ajudar nisso. Por isso que a gente fala que hoje talvez é tão difícil a gente prevenir essas situações, porque assim, a gente precisa, numa primeira
o primeiro pensamento é ensinar os nossos filhos essa educação, né? Deles saberem ter esse enfrentamento, de ter esse encorajamento, de falar seus sentimentos, que alguma coisa não tá certa, que eu não quero esse tipo de toque, né? Não aceitar o que o outro impõe, poder falar isso na sua casa. Uma outra situação é ter essa rede de apoio, né? Que não é só a família, às vezes outras pessoas, porque se isso acontece na família, que ele tenha outras pessoas, outros caminhos para trazer, para falar sobre essa situação. E um outro ponto maior, que é o que a gente tem trabalhado no Brasil com o Sistema Único de Saúde ou com outros recursos, o Disque 100, é que a gente precisa de uma sociedade que também ampare as nossas crianças nisso, né? Às vezes a família em si, ela não consegue sair dessa situação de violência por vários motivos, né? Vai expor a minha criança, vai expor o padrasto, o tio, o pai, a mãe. Então são várias condições que a gente coloca de dificuldade, que uma sociedade, que eu falo escola, outros lugares que a sua criança está, às vezes vai ser nesses outros lugares que ela vai ter apoio. É claro que eu tô falando aqui com pais e mães, falando num tema de prevenção do abuso, algumas dicas, alguns consciências que a gente precisa ter nesse caminho, que é o que a gente tem estudado, que são que os dados dizem, mas é uma condição de sensibilidade ao que o seu filho tem falado, ao comportamento do seu filho, o que você tem observado, o que você precisa ensinar, né? Precisa sim ensinar, principalmente se eu tenho sempre um cuidado de pensar o que a escola está ensinando, o que outros lugares estão ensinando. Então eu ensino até para que eles possam me trazer depois, mas mamãe, outra pessoa disse alguma coisa diferente, né? E aí eles terem um caminho para debater comigo, né? E eu saber o que eles estão aprendendo lá fora também, né? Mas a gente precisa reconhecer que o nosso filho tem um corpo, o nosso filho também tem uma sexualidade, né? Mas que isso pode estar em violação e às vezes você não está observando porque algumas nuances não são observadas, né? Então, ensinar sobre o corpo, sobre os limites, sobre as partes íntimas, dar o nome, nomear certinho, né? Estar perto deles em todos os momentos que eles possam nos falar, ensinar autonomia, né? Para que ele não precise de outra pessoa também em algumas situações. Que mais que eu tenho para dizer? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Um ponto final para trazer para vocês. E sempre, se alguma situação vocês têm observado de diferente na sua família ou em outros lugares que vocês estão, a gente precisa denunciar, mesmo que não seja algo concreto, se é uma suspeita, né? Tem o Disque 100. É nossa responsabilidade a gente denunciar e aí os órgãos que são responsáveis por coletar os dados, por ir na casa, eles vão fazer a parte deles. Mas é a nossa parte enquanto sociedade da gente poder denunciar, encorajar também as famílias para essa denúncia, né? Que eu falo que isso é muito difícil, né? Poder expor a família, poder né? Várias situações que a gente às vezes pensa nesse caminho, mas a gente precisa fazer essa denúncia, né? E encorajar essa criança. Nunca culpabilize a criança, gente, né? A culpa é sua, você que estava com aquela roupa, mas é porque você deixou. Várias situações, né? Que eu sempre falo, né? Quando a criança nos traz algo, a gente vem com julgamento. Mesmo que foi uma criança que bateu nela
qualquer coisa que aconteceu, né? Nunca traga a culpabilização em cima de uma criança, né? Ela tem responsabilidades outras que não é essa, né? Porque ser um adulto, se a gente está falando de um abuso, a gente está falando de um adulto ou de alguém mais velho que está se utilizando de poder, né, para que isso aconteça. Como é que a gente vai... que injustiça, né? Não sei nem o que palavra dizer, né? Mas se nessa situação sempre a gente pensa, os nossos filhos nos dizem a verdade, é isso que a gente vai ensinar para eles, né? Então, assim, é essa confiança, eles precisam nos trazer. Depois nós somos responsáveis por orientar. Talvez se algum dia acontecer, essa situação já aconteceu, a gente precisa se organizar assim, porque a maioria das famílias às vezes tem a negação, né? E isso não chega a ser denunciado, não, isso é coisa da sua cabeça, principalmente se é uma criança muito pequenininha. Não aconteceu dessa forma, ele não tocou assim. Porque o que eu falei pra vocês, o abuso não é realmente um ato em si sexual, né? São vários tipos, né? É um toque diferente, pedir para tirar uma roupa. Hoje pela internet a gente vê várias situações, né? Não precisa ser um toque em si, mas são situações de violação do direito da criança, né? Dele não poder ser exposto a essas informações, né? Então a gente precisa criar essa situação que nós somos os responsáveis, não são as crianças, né? Nós não temos culpa, né? Mas temos responsabilidade nisso, mas não é culpa da criança, né? Então traga essa situação, acredite no seu filho, traga esse ambiente de segurança para sua casa, para que ele possa te trazer a comunicação de várias outras coisas que acontecem na vida dele, né? Não é só uma situação de violência sexual. A gente tem conversado todas essas lives desde janeiro para cá, falando o quanto que as nossas crianças não falam com a gente, o que a gente quer que eles falam, né? Mas, meu filho nunca falou para mim disso. Não, nem sabia que isso estava acontecendo, né? Porque provavelmente essa comunicação foi interrompida, principalmente por causa do nosso comportamento quando ele veio nos falar algo, né? Então, se a gente ele veio falar, sei lá, perdeu alguma coisa na escola. E a gente já fala um monte de coisa, já joga pedra, já tem esse primeiro julgamento, muito menos falar de qualquer outra situação que ele vai viver, né? Porque a criança também sente, principalmente as maiorzinhas, né? A culpa foi minha, o que eu fiz para acontecer isso? E você vai ver o depoimento de adultos, né, que foram abusados, dele sentir naquele momento, por que aconteceu isso, o que é que eu fiz, que roupa, por que eu estava usando aquilo, né? Então tudo isso passa pela cabeça da criança. Se a gente não traz um ambiente de segurança, né, isso não vai chegar a nós, né? Essas situações vão se repetir. Por isso que não tinha concluído meu pensamento anterior. A gente precisa falar disso, porque mesmo que a gente não conseguiu prevenir esse primeiro abuso, os abusos eles são repetidos, né? Tem reincidência dos abusos, a maioria. Então, assim, pelo menos a gente consegue que essa reincidência não aconteça, né? Ele vai chegar, ele vai falar que alguma coisa de estranho aconteceu, né? Para que a gente não possa ter essa reincidência, que é normalmente o que acontece, até eles poderem ter uma situação de libertação, né? Uma situação maior. A gente colocou, é um assunto delicado, triste, mas é necessário falarmos. Porém, confesso que só pensar nessas coisas para qualquer pessoa já dói o coração. Né, quando eu estava estudando, para trazer para vocês alguns dados, quando a gente vai ouvir os testemunhos, é muito dolorido saber que acontece principalmente com as mulheres, né? Mas é isso que tem que nos trazer força,
né, para que a gente possa ter essa educação, a gente possa trazer esse conhecimento para os nossos filhos, não só para os nossos filhos, todos os ambientes onde estamos, quantas outras pessoas a gente pode auxiliar com isso, né, para que o que aconteceu seja base para que não aconteça mais, né, seja conhecimento para a gente saber o que realmente está acontecendo, para que a gente crie força enquanto comunidade, para a gente poder preservar os nossos filhos, as nossas crianças, as nossas famílias, né? Mas é muito triste, eu resolvi trazer isso porque realmente as situações, por exemplo, de violência contra as mulheres, nesse período de quarentena, aumentou no Brasil, né? No nosso município a gente tem visto isso. Então, assim, quantas outras situações de violência não estão acontecendo, né? E os nossos filhos não estão preparados, né? As nossas crianças não estão com essa educação, as nossas famílias não têm esse aparato, a nossa comunidade, a nossa sociedade talvez não estejam vendo, né? E essas situações estão acontecendo. Então, o nosso desafio, e é um desafio, para que a gente possa trazer alguns ensinamentos para os nossos filhos que sejam base de prevenção. Como eu falei para vocês, eu não posso, né? A gente não tem como falar que não vai acontecer, mas que não seja reincidente, que possamos tomar as atitudes, possamos fazer as denúncias, né? E que isso torne força no Brasil para que a gente possa diminuir esses números em vez de aumentar nesse período, né? Como a gente tem visto, tá bom? Não sei se vocês têm, a Indy colocou antes, né? Criar os nossos filhos para o mundo. Né? Assim, gente, não são nossos, eu falo que eu falo que é meu, mas não é meu, né? Mas a gente precisa criar mesmo, né? Essa autoestima, essa autonomia, né? Ensinar eles porque eles não vão estar só no nosso ambiente, e a gente vai pensar que o tema que eu estou trazendo hoje é muito preocupante porque acontece no nosso ambiente, né? É difícil falar isso, mas acontece no nosso ambiente. Mais de 70% das situações de abuso acontece por uma pessoa conhecida, né? São familiares, ou treinador, ou vizinho. Então, assim, acontece por pessoas conhecidas, né? Por isso que a gente precisa realmente trazer esse ensinamento. Eu estava até ouvindo uma outra psicóloga falar, que ela fala assim: eu oriento meu filho até em relação ao pai ou a mim, né? Que isso eu também tenho, porque às vezes a gente fala assim: nós somos a pessoa de segurança. Sim, nós somos, né? Mas a gente precisa orientar que nem nós, depois de um tempo, não somos nós que cuidamos dessa parte. Você lembra que eu falei do íntimo? A criança tem o seu tempo no banheiro, né? Ele não precisa ficar de porta aberta, ele precisa aprender a tomar o banho, a ter autonomia, porque nem eu, né, enquanto mãe, vou fazer esse toque nele, porque para que ele reconheça mesmo, né, que não é outro adulto que vai fazer isso é responsabilidade dele, é o cuidado dele, né? A não ser quando ele crescer e ele poder ter participação nisso, tá bom? Vamos ver. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Que a gente trabalhe mesmo com uma prevenção. Cuide desses pontos que eu falei sobre sexualidade, sobre o cuidado com o corpo, limite, toque seguro, toque não seguro, que ele aprenda a dizer não também, que ele possa ter uma comunicação muito próxima com você, sem julgamentos, porque você já trabalhou com ele com isso, que ele não é culpado por essas situações, né, que ele precisa trazer, não tem segredo entre adultos e crianças, né, nenhum segredo, principalmente sobre toque físico, né, que ele pode se sentir seguro, que você vai ouvir, que você não vai brigar, que você não vai bater, que você não vai deixar de castigo, né, que você vai acreditar no seu filho. Acho que isso é muito importante, né? Quando ele souber que ele desconfiar que você não vai acreditar nele, aí algumas situações provavelmente vão ficar mais difíceis nesse caminho, tá bom, gente? Isso.
sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, mas é isso que eu tinha para trazer para vocês. Um tema delicado, sim, mas que a gente precisa falar mais, falar mais, falar mais, falar mais, educar mais, trazer mais consciência, né, para que outras famílias, outras crianças que estejam passando por isso ou que já passaram, né, possam ter voz, né, possam falar, né, possam até entender o que aconteceu, que às vezes algumas situações elas nem entendem, mas isso traz repercussão na vida adulta, sim, tá bom? Foi ótimo, como sempre, abençoado e feliz semana. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada por todos que vão ver na reprise. Eu tô lá no YouTube também com o canal Psicóloga Maria Rodrigues. Também deixo lá no meu Face, que é Psicóloga Maria Rodrigues. Vocês podem ter acesso depois, né, que passar as 24 horas aqui no Instagram. Vocês têm acesso a esse conteúdo gratuito. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar durante a semana também. Tá bom? Boa noite, Amélia. Tchau, gente. Até mais. Até segunda-feira que vem.